This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. É com grande alegria que neste dia nós estamos aqui iniciando este culto de adoração a Deus e buscamos então a grandeza do eterno Deus para que nós possamos meditar no nosso dia a dia. Eu queria ler um versículo com a amada igreja, com amados irmãos, que se encontra em Lucas capítulo 10, o versículo 2 somente. Diz assim a palavra do Senhor: e lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Jesus, então, aproveitando essa oportunidade, ele viu os campos que estavam brancos para a ceifa, era o momento da colheita, e ele instrui então os seus discípulos para que eles possam evangelizar e levar essas boas novas. Mas Jesus sabia que eram poucos os ceifeiros, eram poucos aqueles que levariam a palavra do Senhor. Então ele diz e dá essa instrução a todos nós, para que nós possamos orar ao grande e eterno Deus, ao Pai Celestial, para que Ele mande obreiros para a sua seara. O mundo hoje está carente da palavra de Deus. O mundo está buscando um entendimento para todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso nós precisamos buscar a presença de Deus e orar a Deus para que Deus possa enviar os obreiros para a sua seara. E é assim que nós vamos realizarmos nesta noite este culto missionário, este culto que estará conosco o missionário Alípio e nos trará a mensagem de Deus para o meu coração e para o seu coração. E que assim o Senhor possa nos abençoar, e que assim o Senhor possa nos orientar, para que nós possamos ter essa alegria de nos reunirmos em adoração com o Senhor. Sabemos que não estamos reunidos fisicamente, mas com certeza espiritualmente estamos reunidos em nome do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E assim que os irmãos estejam com seus corações preparados e abertos para receber esta maravilhosa mensagem desta noite, que o Senhor preparou para cada um de nós. Neste momento, vamos agradecer a Deus em oração, e a irmã Jocely estará orando ao nosso eterno Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós damos graças, Pai querido, porque o Senhor tem nos dado bênçãos sobre bênçãos, chuvas de bênçãos em todos os momentos, Senhor. Obrigado, querido Deus, por abençoar cada lar, cada irmão, pastor da igreja, abençoar, Senhor, os missionários, Senhor, que o Senhor continue dirigindo suas vidas, que nada lhes falte, querido Deus, que possamos também ajudá-los, ajudando assim a cooperar com nossos salários, Senhor, já que não podemos ir até aqueles lugares distantes. Mas aqui mesmo na cidade, nós somos missionários do Senhor. Obrigado, querido Deus, por esta oportunidade. Que o Senhor continue abençoando o missionário Alípio, Senhor, dirigindo, protegendo, cuidando de sua família, onde quer que ele vá, querido Deus, essa mensagem que ele trará, que entre em nossos corações, Pai, e que possamos propagar o seu Evangelho sempre, sempre.
Obrigado, querido Deus, por esta oportunidade. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, os irmãos todos presentes, reunidos. Em nome de Jesus Cristo, querido Deus, eu te agradeço. Amém. Amém. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Olá, é um prazer estar falando com você nesse instante. Eu me chamo Marcelo Fedorucci e estamos desenvolvendo um projeto missionário aqui na região do Alto Vale do Ribeira. É a região com menor IDH do estado de São Paulo, mas como vocês podem ver, a natureza é uma das mais belas que nós temos. Nosso projeto se iniciou há 20 anos atrás. Esse ano nós completamos de caminhada. E hoje nós temos uma instituição chamada Salvar. A Salvar atua hoje no Alto Vale do Ribeira em 3 frentes diferentes: a espiritual, a social e a material. Na área espiritual, nós estamos com trabalhos missionários nos municípios de Apiaí, Itapirapuã Paulista, Ribeira, Ribeirão Branco e Itaoca. Esses lugares têm sido alcançados por aquilo que o Senhor tem feito e nos dado a oportunidade de caminhar junto com o seu trabalho. Da área social, nós temos um projeto onde nós recebemos crianças a partir dos 4 anos e quando todas as oficinas estão funcionando, nós chegamos a atender a 300 pessoas durante os atendimentos que nós temos na ONG. E por último, nós iniciamos um projeto juntos numa parceria de empreendedorismo social, participando junto de uma cooperativa, auxiliando o desenvolvimento comercial de alguns produtos de 40 famílias que compõem essa parte do nosso projeto. Então nós atuamos no espiritual, no social e no material. O privilégio de estar aqui é por estar numa região que é carente. Carente socialmente, carente espiritualmente, carente materialmente. E nós estamos aqui procurando fazer a diferença nessa região, em meio a dificuldades, em meio a problemas, mas Deus tem dado grandes vitórias e nós temos tido grandes oportunidades de anunciar o nome de Jesus Cristo.
Então nós estamos muito felizes por estarmos aqui. Nós contamos com as suas orações e pedimos que vocês não deixem de interceder pela obra missionária no estado de São Paulo, porque nós temos muito a fazer ainda e nós precisamos do seu apoio e das suas orações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Onde o amor alicerce pontes aos outros. Olá, queridos da Igreja Batista da Esperança, aí em Americana. Vai ser muito bom ter um tempo com vocês aí, mesmo por vídeo. Que privilégio falar sobre missões. Quero mandar um forte abraço para o pastor Cláudio. Obrigado pelo convite, pastor. E também para a promotora Ana,
que vem fazendo aí o trabalho de missões com vocês, pelo que ela me falou bem apaixonadamente. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que essa mensagem que eu vou pregar fale ao coração de vocês. Ela foi pregada no retiro de promotores de missões, e eu gostaria então, quando aparecer a palavra promotor, você mude para membro de igreja, cristão, e que Deus use tudo isso para a glória dele, para falar ao teu coração, é o nosso desejo. E eu quero aí fazer um trato aí, viu, pastor Cláudio? Viu, Ana? Quando passar a pandemia, eu quero aí pessoalmente conhecer os irmãos, abraçá-los e poder levar uma mensagem aí, olho no olho, falando com vocês e vendo o rostinho de vocês a cada palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês. E agora fique com a mensagem, que Deus use a sua palavra de forma poderosa. Até o fim da pandemia. A obra missionária nunca pode parar, meus irmãos. A obra missionária precisa continuar. E, na verdade, eu começo te dizendo que Deus sempre fez grandes coisas nos piores momentos. Nas tragédias e dificuldades, a Igreja de Cristo sempre venceu e cresceu e mostrou a melhor face de Jesus. Enquanto os tempos são difíceis, nós cristãos podemos aproveitar essa grande oportunidade como uma bênção, de fato, pela oportunidade de mostrarmos Jesus na prática às pessoas que estão vivendo as suas várias lutas e dificuldades, as suas várias tristezas, os seus vários problemas. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Não é porque estou entrando aí na sua casa, estou à distância, que nós não vamos ler um texto bíblico e que você não vai pegar a sua Bíblia. Corre aí, se está com o celular na mão, acessa no teu celular, Romanos capítulo 10, versos 13 a 15. Romanos 10, versos 13 a 15, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformoso os pés do que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas notícias, ou as boas novas do evangelho. O apóstolo Paulo, queridos, aqui, ele está sendo usado por Deus e colocando para nós na palavra toda a sua experiência missionária. E ele foi, você sabe, um missionário incrível, usando de fato toda a sua vida, todo o seu conhecimento, toda a sua história em prol da pregação do Evangelho. Ele saiu da zona de conforto, você sabe, viajou, fez as suas viagens missionárias, foi mundo afora, direcionado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Mas Paulo reconhecia uma necessidade vital na sua vida e também uma necessidade que precisava estar no radar da igreja e no radar de cada cristão. Ele diz nesse texto citado pelo profeta Joel o seguinte: todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Mas em seguida ele faz uma pergunta lógica: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Existe aqui, para nós, apresentado pelo apóstolo Paulo, uma problematização. Ele coloca aqui para a gente uma reflexão grande. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem nada ouviram? E com isso ele está colocando a área missiológica, ele está colocando missões como ação, e não apenas paixão, não apenas reflexão. Ele está falando sobre uma ação em direção àqueles que não ouviram. Mas ele ainda coloca um outro elemento aqui para a gente. Olha que forte isso aí. Ele diz: e como pregarão se não forem enviados? E é disso que eu quero falar hoje. Como pregarão se não forem enviados? De fato, existe um grupo de pessoas envolvidos na obra da evangelização que irão. Mas um outro grupo que cumpre a missão de enviar. Entende o que eu estou dizendo? Um grupo vai,
O outro tem a vocação de enviar. Os que vão, eles precisam contar com uma equipe. Os que vão precisam contar com pessoas que o enviem, e o texto contempla isso. A missão é muito além do ir. Ela integra muito além de um. E quando a gente pensa missão apenas com quem está no campo, a gente não entendeu toda a complexidade, todo o tamanho da obra missionária. Missão não é feita apenas de quem está no campo. Missão não é feita apenas por um indivíduo. A missão é da igreja, e quem está no campo é parte dessa missão. E quem está aqui, como eu e você, quem não foi integralmente, também tem a missão tem uma missão a cumprir, que é a missão de enviar. E quando o missionário vai para o campo, ele precisa ter esse suporte, essa retaguarda. Por exemplo, quando um missionário diz, olha, eu estou passando dificuldade, não é o missionário que passa dificuldade, mas é a missão. Não é o missionário que passa dificuldade, mas é todo o conjunto de pessoas que estão imbuídas em pregar o evangelho, que são responsáveis por aquela dificuldade. É interessante o texto de Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8. A visão de Jesus, ali, se você pode olhar com calma, não era escatológica, mas missiológica. A igreja vai, vocês precisam ir. E nessa tarefa de ir, então, tem aquele que integralmente vai, tem aquele que fica, aquele que envia, aquele que participa, mas não tem aquele que não faz nada. Jesus, ele criou uma igreja funcional e não contemplativa. Ele nunca pensou a igreja sem responsabilidade e sem desafio. Ele nunca pensou a igreja em que alguns só trabalhassem. Inclusive o apóstolo Paulo mesmo, ele compara a igreja a corpo, onde todos têm função, todos são importantes. Eu sempre brinco da sobrancelha. E às vezes pergunto para as pessoas, quem sabe a importância dela, para que ela existe. Ela tem uma função. É para o suor da sua testa não escorrer direto para o olho, porque quando escorre arde demais, você sabe disso. Mas ela faz aqui um limpador de para-brisa de testa. E ela tira esse suor que cairia no nosso rosto. Todos temos função. Qual é a função? Espalhar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as gerações, a todas as nações, a todas as pessoas, até a volta de Cristo. Então, o que eu quero frisar ao teu coração nesta mensagem? Eu quero frisar ao teu coração o que diz Atos 13, 1 a 3. Nós vemos como se dá esse processo de envio missionário nesse texto. O texto, ele não esclarece como o Espírito Santo se manifestou e falou à igreja, mas ele mostra todo um processo missiológico acontecendo ali. Ele mostra que a igreja tinha pessoas ouvindo, e alguns foram e outros apoiaram. Não é só ir ao campo, não é só para o chamado. Missões para o corpo, não para o indivíduo. Missões não é para quem está indo apenas, mas para todos nós. E quando a gente impõe as mãos sobre alguém que vai para o campo como igreja, a gente impõe as mãos como agência missionária, a gente ali tem, quando a gente faz isso, existem alguns sinais que são dados. O sinal de que nós estamos impondo sobre ele a autoridade. O sinal de que nós estamos reconhecendo o chamado dele. Mas há o sinal de cumplicidade, o sinal de que nós vamos juntos, que ele não vai fazer missões sozinho. De que ele tem uma tropa de elite, uma equipe, um povo na retaguarda, cuidando, para que nenhuma necessidade haja. No momento de envio, então nós passamos por enviado, autoridade eclesiástica, reconhecimento de suas qualificações, mas a gente diz para eles, enquanto estamos enviando os missionários, eu estou contigo. O cordão umbilical não se
quebra, não se rompe quando o missionário vai para o campo. Ao contrário, ele se fortalece. Nós continuamos juntos, alimentando. E nós somos missionários participando dessa missão. Entenda que não só quem está no campo faz missões, mas quem está na retaguarda, quem está cuidando disso, também é missionário. E eu fico pensando aqui que se missões fosse crime, o promotor ele seria preso como parte da quadrilha, como cúmplice. Se o missionário está lá, mas eu faço parte disso, eu estou aqui, eu estou junto. Mas se a gente pensar na palavra promotor também, se fosse crime, a gente poderia pensar que ele estaria dizendo para Deus, olha Deus, esses daqui estão em pecado, hein? Promotor acusa, você sabe, esses daqui estão em pecado, hein, Senhor? Eles não estão contribuindo, não estão participando da obra missionária. Eles seriam os relatores aí dos pecados. Não, estou brincando. Nesse processo de envio, nós somos os cúmplices, nós somos o elo. Quem fica, ele tem funções a cumprir tão importantes quanto quem vai. Então, o que a gente faz? A gente ora pelo missionário. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, Romanos 15, 30, Colossenses 4, 2 a 4. A gente apoia no preparo do missionário. A gente ajuda, incentiva, custeia o seu preparo. Atos 18, 11, Atos 19, 9 e 10. Textos bíblicos que apoiam isso. A gente dá apoio moral, espiritual ao missionário. Filipenses 1, 3 a 5. Atos 15, 24 a 25. Nós podemos ser o missionário de tempo integral nesse processo missiológico de Deus. Nós podemos enviar o missionário escolhido, ser parte desse envio, em todas as coisas que eu disse, na oração, no sustento. Nós podemos também, e principalmente, devemos investir financeiramente na obra missionária. Lucas 8, 1 a 3, Filipenses 4, 10 a 19. O que eu quero dizer é que na igreja de Deus, promotor, diga isso para os irmãos que fazem parte da sua igreja, na igreja de Deus, ninguém foi chamado, a ninguém foi dado a liberdade de ficar fora da obra missionária. Se nós não decidimos ir, nós temos que participar sustentando, orando, contribuindo. E a gente precisa aprender que missões emociona muito quem ama, né? Promotores são apaixonados, a gente chora nos acampamentos. Mas a gente precisa entender que a gente só consegue chegar lá na outra ponta com recursos financeiros. Não se faz missões apenas com a nossa emoção e com a nossa lágrima, achando bonito o que está acontecendo lá. Não se faz missões apenas deixando o missionário se virar e ir sozinho e ter a ajuda de alguém. Não se faz missões sem a nossa presença. E a vontade de Deus é que seus filhos participem dos seus projetos. É por isso que temos que contribuir com a obra missionária. E levar pessoas a contribuir financeiramente. Sempre que alguém se converte, esse alguém novo convertido, que a gente fica feliz pela conversão dele, a gente já tem que começar a pensar qual é o papel dele no corpo e tem que começar a ensinar ele que ele é chamado para fazer missões. Ninguém está fora desse plano de Deus. Nenhum convertido, ninguém que entregou a vida a Jesus, nenhum crente está fora do plano de Deus, da grande comissão, do que Ele espera de você e de mim com relação a missões. Então alguém se converte, eu já logo penso, opa, mais um mantenedor para a obra missionária. Você também pensa assim? Eu penso na hora. Sempre que uma congregação nova se abre, eu olho para aquela congregação e falo, que bênção, o evangelho vai ser pregado ali, uma congregação vai crescer, e logo ela também vai estar enviando seus missionários, logo ela também vai estar participando da obra missionária. Por quê? Porque tudo no reino de Deus gira em torno de missões, e missões, para fazer missões, Deus escolheu pessoas.
Deus escolheu usar os nossos recursos e a nossa fidelidade. Para fazer missões, Deus escolheu que nos daria a oportunidade de participar com tudo que temos. Por isso, contribuir com missões é adorar a Deus. Esse Deus que nos dá a oportunidade de responder a generosidade que Ele tem tido com a gente, o cuidado que Ele tem tido conosco. A generosidade desse Deus que nos salvou, a generosidade desse Deus que o Evangelho dele nos alcançou. Como irão, se não há quem envie? Mas a resposta da igreja de Deus deve ser: não. Tem quem envie, estamos aqui. Nós não somos omissos, nós entendemos a nossa missão. Fomos convocados, fomos chamados, fomos tocados para fazer a obra missionária. E contribuir para missões é a responsabilidade de todo crente. Não deveria, irmãos, guarda isso. Não deveria ter alguém que não estivesse contribuindo com a obra missionária. Não deveria ter alguém que pudesse dizer assim: eu não dou nada para missões, não participo em nada da obra missionária. Não deveria ser assim. Então, missões não deve ser tido como um ato de grandeza, né? O missionário não deve ser o herói, ele só é um da equipe. Ele só está lá na ponta. Mas todos nós estamos fazendo missões com ele. Ou se não estamos, deveríamos estar fazendo. Quando contribuímos com a obra missionária, não estamos dando esmola, fazendo benefício, bondade, não. A gente está fazendo aquilo que Deus mandou. Investindo no reino, investindo em missões, cumprindo a ordem de Deus. E esse deve ser o nosso papel, essa deve ser a nossa história de vida cristã, essa deve ser a nossa busca. E talvez você pense assim: mas Alípio, missões em São Paulo? Sim, eu vou falar do Brasil e de São Paulo para você ter uma ideia. No Brasil, nós somos 222 municípios com menos de 2% de evangélicos. 222 municípios, alguns deles em São Paulo. No Brasil, nós temos 40% das igrejas com muita dificuldade de se autossustentar. Muitas sem pastor. Seminários sem livros, sem recursos, sem professores, sem possibilidades de formar novos obreiros, novos missionários, novos pastores. Obreiros sem sustento digno. Eu conheço um pastor que é pedreiro. A igreja não tem condição de pagá-lo, ele faz a obra o dia todo e à noite que ele visita as pessoas, que ele tenta trabalhar, mas com grande dificuldade de pregar o evangelho para o não crente durante a noite. Em São Paulo, por exemplo, nós temos povos indígenas. Já ouviu falar nos guaranis? Você sabe quantos guaranis nós temos em São Paulo? Abre teu Google aí e pesquisa. E os guaranis hoje, eles são para São Paulo uma tribo, um povo não alcançado. Porque na tribo dos guaranis, deixa eu te contar isso, os cristãos foram expulsos de dentro da tribo. Porque as igrejas que evangelizaram as tribos guaranis, elas quiseram mudar não só a religião e o coração do índio, mas a cultura. E eles fizeram uma revolta e queimaram todas as igrejas guaranis que tinham nas aldeias. Peruíbe são 5 aldeias, Bertioga, vai beirando esse litoral sul e litoral norte de São Paulo. Pico do Jaraguá tem uma aldeia guarani. E nos guaranis hoje ninguém está fazendo um trabalho de evangelização. Precisamos de missionários. Eu fui pesquisar o número de presídios que nós temos em São Paulo, sem capelães. Grandes hospitais públicos, só a capital tem 44. Falando de público. Mas hospital privado também precisa de capelania. Então, se a gente pensar, tem muito a fazer. É por isso, irmãos, promotores, que a pandemia não pode nos parar. Inclusive, infelizmente, a pandemia está acelerando um processo de morte. Quando a pandemia acelera um processo de morte, ela precisa acelerar o nosso coração e a nossa vida e o nosso processo de pregação a respeito de vida eterna.
Entende que a pandemia precisa nos acelerar e não nos parar? Entende que a gente precisa falar com a nossa igreja sobre a importância de contribuir com a obra missionária? Entende que a gente precisa dizer para a nossa igreja que nenhum crente está fora desse plano de Deus? E esse é o princípio que Deus nos ensina. E aí você deve pensar assim, mas pastor, com tanta dificuldade? Sim, mas com tanta dificuldade os cristãos ainda, nós somos o povo com 2/3 do dinheiro do mundo nas nossas mãos. 2/3 do dinheiro do mundo está na mão dos cristãos. Com toda essa riqueza à nossa disposição, por que será que nós não estamos investindo em missões? Há uma pesquisa que diz que a gente investe mais em entretenimento e em coisas supérfluas, 50 vezes mais do que em missões. Então é mais ou menos o seguinte, para cada R$1 em missões, R$50 em entretenimentos e supérfluos. Cabeleireiros, sapatos, carros, carros que não precisamos, não estou falando do carro que a gente necessita, e tantas outras coisas. É por isso então que a gente tem que lembrar do Salmo 67, 1 e 2, que diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, e a tua salvação entre todas as nações. Irmãos, nós não fomos abençoados para juntar tesouro na terra. Deus não nos tem dado tanto para a gente guardar na poupança. O nosso olhar, o nosso tesouro é na eternidade. Por isso, a nossa obrigação, o nosso coração precisa estar em implantar o reino de Deus e em fazer a obra missionária aqui, neste mundo, enquanto estivermos aqui. E nós devemos fazer missões também. A obra missionária deve ser importante para nós, porque é uma resposta à graça de Deus. Nós fazemos missões também, não só porque Deus mandou, mas por gratidão, pela salvação que Deus nos trouxe, vendo o que Ele fez na nossa vida, vendo como nossa vida foi transformada com essa mensagem. A gente precisa dividir isso com as outras pessoas. Vendo que esse evangelho entra nas famílias e muda tudo. Vendo que o evangelho entra na vida de dependentes químicos, de pessoas destruídas e muda tudo. Vendo que o evangelho é o poder transformador de Deus. Esse presente, essa bênção, essa dádiva e graça precisa ser distribuída com as pessoas. É por isso que o investimento missionário não está apenas no campo emocional. Não fazemos porque choramos, fazemos porque entendemos a nossa responsabilidade, entendemos o que recebemos quando recebemos o evangelho, e entendemos que quando recebemos o evangelho, agora somos parte desse grupão de pessoas que tem a responsabilidade de sinalizar o reino de Deus. É por isso que hoje eu te convido a uma renúncia, a uma abnegação e a dividir com as pessoas essa verdade. Que verdade? A verdade de que todos temos a obrigação de fazer a obra missionária. Ninguém está imune, ninguém está fora, ninguém foi deixado no banco de reservas. A ninguém foi dado a liberdade de não participar dessa obra, que é um ato de obediência, gratidão e generosidade. Eu posso aqui citar 2 exemplos bíblicos de sustento missionário, para que fique bem claro para você. Em Lucas 8, versos 1 a 13, a gente vê Jesus e os discípulos sendo sustentados já pelas pessoas, para que eles conseguissem pregar o evangelho. Em Filipenses 4, 15 a 19, a gente vê a gratidão do apóstolo Paulo, a fidelidade daquela igreja por tê-lo enviado, cuidado das suas necessidades. Ele escreve o seguinte: vemos o exemplo de uma igreja fiel no sustento da obra missionária. Ele escreve o seguinte: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes
o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando do sustento, do maravilhoso sustento e apoio que a igreja lhe deu. Por isso, promotor, caminho para encerrar agora e te desafio a convocar a sua igreja a participar da obra missionária, a mostrar que os campos em São Paulo também estão brancos para a colheita. Se alguém disser não há necessidade em São Paulo, diga claro que há. 44 grandes hospitais públicos só na capital, sem falar aí no estado inteiro, mas você pode pesquisar a sua cidade ou os hospitais perto do seu bairro. Fale dos presídios, fale das etnias, fale dos árabes, dos chineses, dos venezuelanos, refugiados aqui no Brasil. Mostre para o seu povo a necessidade. Diga para as pessoas que não se faz missões sem recurso financeiro. Seja muito sincero, promotor. Não se faz missões sem contribuição. E desafie essas pessoas da sua igreja a participar do que Deus está fazendo nesse mundo. Desafie as pessoas da sua igreja a caminhar forte em direção à obra missionária, para que o Senhor use poderosamente a tua vida e o teu ministério, o teu chamado de mobilizar, promover, trazer pessoas para participar da obra missionária, mas também use as pessoas em prol da pregação do Evangelho. Eu termino dizendo para você que eu fico pensando que um dia lá na eternidade, talvez a gente receba alguns abraços de pessoas que nós nunca vimos. E essas pessoas, será que poderão dizer para você e para mim, esse abraço tem o nome de gratidão. Gratidão porque você cumpriu com o teu chamado e a tua vocação, porque você foi fiel na obra missionária, que por causa do teu recurso, a mensagem chegou na minha família, e eu me converti, minha família se converteu, as coisas lá melhoraram, a nova forma de viver tirou gente das garras de Satanás, e hoje estamos todos aqui na eternidade. Eu quero participar disso. Eu quero saber que pessoas estão sendo salvas e recebendo a mensagem de vida eterna, através da minha vida, através dos meus recursos, através do meu investimento. E você também precisa buscar isso. Que Deus te abençoe. Use a tua vida e os teus recursos para que a obra missionária continue firme e forte. Para que você entenda de fato o teu chamado, que é obedecer, promover, fazer missões acontecer. E divida com as pessoas a respeito do aprendizado deste momento que você teve aqui. Frequentemente me pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz enxergar melhor do que eu sou. Será que consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere
Graças e paz, irmãos. Que alegria podemos estar diante do Senhor, oferecer a Ele o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Que alegria sermos edificados e abençoados mediante a sua palavra. E fica aqui também a nossa gratidão ao pastor Alípio pela mensagem, pela disponibilidade em nos abençoar com a palavra de Deus. E também queremos orar por ele, pelo seu ministério em Junta de Missões Estaduais, por ele, por toda a diretoria que tem trabalhado na evangelização do nosso estado. Queremos também agradecer aos promotores de missões da nossa igreja, que tem nos levado a orar, a pregar, a contribuir com juntas de missões, e que o Senhor continue usando vocês e que todos nós, irmãos, possamos manter os nossos propósitos com Deus, de falar da palavra de Deus, de anunciar Jesus Cristo, mas também de orar pelos nossos missionários e contribuir apoiando a cada missionário, né, no seu empenho em proclamar o Evangelho, muitas vezes distante das suas famílias, mas que nós sejamos esse suporte em oração e contribuição. Que o Senhor te abençoe nesse ministério também. Irmãos, graças a Deus, a nossa cidade, depois de alguns trabalhos aqui feitos pelos pastores da cidade, foi liberado o culto presencial, com algumas prevenções, evidentemente, as quais nós mesmos propomos e nós vamos buscar atendê-las. Entre as quais, claro, nós já queremos deixar algumas aqui, e nos cultos nós também estaremos repassando isso para que todos nós possamos estar cientes e cumprir essas prevenções que são importantes, não só por uma questão de compromisso com a prefeitura, mas principalmente de segurança com as nossas vidas. Primeira questão, vá de máscara. Não esqueça a sua máscara. Não poderemos receber você na igreja sem máscara. Então, leve a sua máscara. Estaremos disponibilizando o álcool em gel. Higienize-se. Tome este cuidado. Quanto aos cumprimentos, nós teremos que evitar os cumprimentos, né? Teremos que evitar esse contato. Infelizmente, né? Não é parte mais das nossas vidas essa ausência de cumprimentos, de abraços, mas, pelo momento, nós teremos que evitar. Estaremos tentando manter esse distanciamento que tem sido pedido, estaremos tentando evitar as aglomerações, e para tudo isso nós precisamos da sua ajuda, da sua compreensão, do seu apoio. Já trabalhamos isso em diretoria, já trabalhamos isso nos ministérios, né, da igreja, que estarão participando dos cultos ativamente, trabalhando para que os cultos sejam realizados em honra e louvor e glória ao nosso Deus. Mas claro, nós precisamos do seu apoio nisso. Então nos ajude, nos abençoe, e seja você também um instrumento de adoração, de serviço, neste tempo tão delicado que estamos vivendo desta pandemia. Não deixaremos de adorar o nosso Deus, mas queremos ter esses devidos cuidados. Então no próximo domingo, às 19 horas, nós já estaremos tendo o nosso primeiro culto presencial. Caso você vier, não deixe de tomar esses cuidados. Não podemos receber muita gente por causa do nosso espaço, mas na medida do possível, queremos atender para que todos possamos estar devidamente colocados e podendo adorar ao Senhor com liberdade. Nos ajude também nisso para que a sua vida seja um testemunho e assim possamos adorar ao Senhor juntos. Que a bênção do Senhor te abençoe. Que seja as mãos do Senhor a te cobrir, que seja a bênção do Senhor a te conduzir. Nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por este culto, encerrando este culto, buscando a bênção do Senhor para os nossos queridos que estão enfermos, os nossos idosos, pedindo a Deus que abençoe a cada um dos que estão precisando de nossas orações, e também consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas que a Ele foram entregues no dia de hoje. Então feche seus olhos. Nós já estaremos encerrando o nosso culto com uma oração. Bom Deus, a Ti seja a honra, a glória, a Ti seja o nosso louvor, a Ti oferecemos o nosso culto, a Ti agradecemos pela palavra que pudemos ouvir, por sermos edificados e desafiados. Senhor, abençoe-nos para que realmente sejamos missionários. Opere o Senhor através do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que desafiados possamos ser instrumentos de propagação deste Evangelho bendito, missionários aonde estamos,
mas também mantenedores de missionários a quem o Senhor tem chamado para esta obra específica. Senhor, também queremos consagrar a Ti os dízimos, as ofertas que foram entregues, ó Deus, por corações obedientes, agradecidos e fiéis, que realmente seja para a honra e glória do Teu nome, e que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bênção repouse sobre a vida de cada um destes irmãos. Senhor, também queremos colocar os nossos enfermos diante do Senhor, cada um deles, ó Deus, o Senhor conhece a vida de cada um, então estenda sobre eles, ó Deus, a Tua graça, o Teu poder, manifeste, ó Deus, mais uma vez o Teu poder curador na vida destes irmãos, que o Senhor possa envolvê-los com Teu amor. Pedimos-te também, ó Deus, que abençoe a cada um dos Teus servos que estão desempregados. Obrigado pelo emprego que o Senhor tem dado a muitos de nós e pelo sustento que advém deste trabalho, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, mas dependemos, Senhor, sim, nós dependemos de Ti. Então consagramos a Ti a nossa vida, consagramos a Ti o nosso culto, consagramos a Ti os nossos enfermos, consagramos a Ti nossos dízimos e ofertas, para que tudo isso, ó Deus, estando diante do Senhor, possa realmente honrar o Teu nome e o Teu povo ser abençoado. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênçãos, de conquistas, dá-nos a alegria de poder Te servir. Abençoe, ó Deus, esses irmãos que têm trabalhado em promoção de missões. Abençoe, ó Deus, a nossa junta de missões estaduais e aqueles que estão à frente, e principalmente os nossos missionários que estejam debaixo da provisão, do cuidado e da bênção do Senhor. É a nossa oração, no bendito nome de Jesus. E que o amor do nosso grande Deus, o Pai, que a graça bendita de Jesus, o nosso Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com cada missionário e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor a todos abençoe. This is amazing grace.